Olá, boa tarde. Boa tarde. O JC1 começa agora. O IBGE divulgou hoje os novos números do emprego no país. 13 milhões e 400 mil brasileiros estão sem carteira assinada. Como conseguir alguma renda num cenário complicado na economia? Esse é o assunto aqui hoje no estúdio. São Paulo tem o primeiro caso de sarampo contraído na própria cidade. Ao todo já são 8 casos registrados. O Ministério Público do Rio de Janeiro aponta indícios de lavagem de dinheiro com a compra e venda de imóveis durante o período em que o senador Flávio Bolsonaro foi deputado estadual. Nossa reportagem foi às ruas para saber como as pessoas estão se virando para chegar ao final do mês. Pois é, e a gente também levou um educador financeiro para dar uma força a uma microempresária que precisa virar a mesa. E olha, ela tem uma história e tanto, viu? Não é isso, Sérgio Colassino? É isso mesmo, Aldo. Inclusive, já estou aqui ao lado dos dois, mas daqui a pouquinho eu volto para contar com mais detalhes essa história. O que eu posso adiantar é que, com bastante esforço, é possível sair dessa situação. Caça da FAB intercepta avião que transportava meia tonelada de cocaína e o obriga a pousar no interior de Goiás. E como o tema é criatividade na crise, nossa arte vem com os versos do Repente para cantar a força desse povo. JC1, Cultura de Informação, começa agora. Nos últimos 10 anos, o jovem brasileiro tem conseguido emprego com carteira assinada cada vez mais tarde. O aumento da escolaridade é um dos motivos. Ele demora mais para começar a trabalhar. Mas a crise econômica é a principal responsável por centenas de jovens terem carteira de trabalho em branco aos 28 anos. Cristal tem 25 anos e uma carteira de trabalho completamente em branco. Desempregada e apenas fazendo bicos, há 5 anos tenta ao menos um registro. É formada em relações públicas, mas diante de tanta dificuldade, já não escolhe mais onde procurar. Eu já fiz trabalho de recepcionista, auxiliar de creche, ajudo uma fono a dar aula, já trabalhei em exposições de gatos, já trabalhei como em eventos também. A realidade vivida pela Cristal é a mesma de milhares de jovens que não conseguem uma colocação no mercado de trabalho formal. Aquela com carteira assinada e benefícios como convênio médico e vale-refeição. Diante de um acidente, da maternidade, de alguma doença que o obrigue a se afastar do trabalho, ele não tem proteção assistencial do Estado. Portanto, ele fica sem renda e muitas vezes sem condição de voltar para o mercado de trabalho. O levantamento foi feito por uma consultoria que usou dados da RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais de 2006 a 2017. Segundo a pesquisadora responsável, o quadro atual tem a ver com a crise de 2015 e com o aumento da escolaridade. O jovem acaba postergando a entrada dele no mercado de trabalho porque ele resolve se escolarizar mais. O segundo fator, que pode estar especificamente associado à crise, especificamente ele tem essa dificuldade de se inserir no mercado de trabalho formal, porque ele não tem experiência, e aí ele acaba buscando a experiência no mercado de trabalho informal e postergando muito a entrada dele no mercado de trabalho formal. Para o diretor do DIEESE, esse quadro vai impactar na contribuição da Previdência Social, além de comprometer o crescimento da economia. No curto prazo, retardar o ingresso no mercado formal significa ausência de proteção, menor salário, menor renda na economia, menor consumo e menor produção. Ou seja, uma economia de baixos salários é uma economia de baixo crescimento. Para agravar essa situação, o IBGE divulgou agora pela manhã o nível de desemprego no país. Segundo esse levantamento, a gente tem hoje mais de 13 milhões e 400 mil pessoas em busca de uma oportunidade de trabalho. A gente separou esses números aqui para você, são 12,7% das pessoas que estão procurando trabalho, 5,2 milhões estão procurando trabalho há mais de um ano. Então, essa é uma situação, olha só. Vou pedir para a produção, tira essa telinha aqui, obrigado produção, valeu. 3,3 milhões de pessoas estão procurando emprego há mais de 2 anos, há 2 anos ou mais. Esse é o retrato que a gente tem. Agora a gente também separou por, o IBGE divulga esses dados nacionais. Os estados que têm maior índice são Amapá, com 20,2%, o Acre, com a Bahia, aliás, antes, 18,3% e o Acre com 18%. Os estados que têm menor índice de desempregados
são Santa Catarina, com 7,2%, Rio Grande do Sul, com 8%, Paraná, 8,9%, Rondônia, 8,9% da população também. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, né, Aldo, aqui no estúdio, com uma economista para entender esses números e também com uma psicóloga para entender essa situação social que afeta essas pessoas. É isso. Antes disso, alguns destaques desta quinta-feira. O primeiro caso de sarampo contraído na capital paulista, apreensão de 500 quilos de cocaína em Goiás e interdição da Avenida Niemeyer, no Rio. A Avenida Niemeyer amanheceu interditada por conta de um deslizamento de terra causado pela chuva. Uma casa foi atingida e felizmente estava vazia. A via liga a zona sul e oeste do Rio. O trecho atingido na avenida e na ciclovia é o mesmo que ficou tomado por terra no mês passado. Em Goiás, um avião com meia tonelada de cocaína foi apreendido pela polícia. A aeronave teria decolado da Bolívia e descarregou a droga em Inaciolândia, mas foi abordada pela polícia e decolou. Caças da Força Aérea Brasileira interceptaram o avião e forçaram o pouso em Rio Verde. O piloto e o copiloto foram presos. Outras 3 pessoas morreram em tiroteio com policiais. Foram apreendidos carros e armas. Em São Paulo foi registrado o primeiro caso de sarampo contraído na própria cidade. O paciente é um professor universitário de 48 anos que não tinha sido vacinado. É o primeiro caso autóctone em 4 anos. A capital paulista tem 8 casos da doença, 7 foram importados. A vacina é a única forma eficaz de prevenção e ela está disponível no SUS. A gente fez, inclusive, né, Andrés, essa semana um programa sobre vacinação aqui no JC1. Portanto, essa última informação que você viu aí nesse Giro Nacional só tem uma solução, uma saída, é a vacinação. Todo mundo precisa se vacinar, né? Prevenção. A palavra é prevenção. Sempre. O Ministério Público do Rio de Janeiro aponta indícios de que o senador Flávio Bolsonaro, do PSL, filho do presidente Jair Bolsonaro, praticou lavagem de dinheiro com a compra e venda de imóveis durante o período em que foi deputado estadual. O relatório usado pelo Ministério Público para justificar o pedido de quebra do sigilo bancário e fiscal de 99 pessoas e empresas relacionadas a Flávio Bolsonaro aponta que o senador lucrou mais de 3 milhões de reais com a negociação de 19 apartamentos e salas comerciais em 7 anos. Segundo o documento, também existem indícios que evidenciam a prática de organização criminosa no gabinete dele na Assembleia Legislativa quando era deputado estadual. Embora sigiloso, o documento foi vazado para a imprensa. Em nota, Flávio Bolsonaro reclamou do vazamento. O senador disse que as informações do relatório não são verdadeiras, que sempre declarou o patrimônio à Receita Federal e que sua renda é compatível com o que foi declarado. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, vai se reunir hoje com reitores de universidades federais para discutir o bloqueio de verbas para as instituições. A reunião acontece um dia depois do ministro ter sido convocado pela Câmara dos Deputados e das manifestações em todo o país contra o bloqueio de verbas no setor. Em sessão tensa e tumultuada na Câmara Federal em Brasília, que durou mais de 6 horas, o ministro Abraham Weintraub disse não ser responsável pelo atual contingenciamento das verbas para as universidades e instituições federais e jogou a culpa nos governos Dilma e Temer. Segundo o ministro, a prioridade do atual governo é o ensino básico, fundamental e técnico. A convocação do ministro aconteceu no mesmo dia das manifestações contra o bloqueio de verbas anunciado pelo MEC. Houve protestos em mais de 200 cidades de todos os estados e no Distrito Federal. Universidades e escolas também fizeram paralisações. Os atos foram convocados por estudantes, movimentos sociais, partidos e sindicatos. Em Brasília, o protesto ocupou a esplanada dos ministérios. No Rio de Janeiro, houve marcha na Candelária, região central da cidade. Em São Paulo, os manifestantes fecharam a Avenida Paulista, em frente ao MASP, e caminharam até a Assembleia Legislativa do Estado, no Ibirapuera. Derrotado na Câmara com a convocação do ministro da Educação e pressionado nas ruas, o presidente Jair Bolsonaro, em entrevista durante viagem a Dallas, nos Estados Unidos, colocou mais combustível na fogueira e chamou os participantes dos protestos de idiotas úteis e massa de manobra. A maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe nada. São os idiotas úteis, os imbecis que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil.
Esse, inclusive, foi o nosso tema de ontem aqui no JC1, a situação da educação, né? Nós debatemos esta questão aí. A gente acompanha aí os desdobramentos para saber como é que isso vai afetar o governo, se vai afetar ou não, né? E também o setor de educação. O nosso assunto de hoje, como nós apresentamos logo no começo também, é a situação do emprego e a criatividade que as pessoas têm que usar nesse momento para chegar no final do mês, né? E haja criatividade, né, Aldo? Porque tem que aí tirar as contas do vermelho. Vamos ver. Acordar mais cedo do que quem acorda cedo. Eu levanto às 4 da manhã, 10 para as 4 da manhã, chego aqui 5 horas, né? E começa a luta, né? E aí só volto para casa à noite só, porque tem outro serviço. Eu saio daqui 8h30 da manhã, vou para o outro, né? A jornada dupla que garantiu a criação dos 3 filhos de Adriana sem a ajuda do pai continua necessária para pagar as contas básicas. A mesma necessidade fez Dona Cacilda começar a madrugar na rua vendendo café há 3 anos. Com 66 de idade, ela ainda não conseguiu se aposentar nem encontra um emprego fixo. Eu fui em alguns restaurantes, 2, e eu fiz uma entrevista em um, no meio de tantas pessoas que tinha da entrevista, só tinha eu e outro senhor que era terceira idade, e o resto era tudo jovem. Eu, com toda a minha experiência de vida, de culinária, que há mais de 30 anos que eu trabalho com isso, no fim eu fiz a entrevista, fui peneirada, você não serve, outro não serve, e pegaram as pessoas que eram mais jovens. Mas ser jovem não bastou para a vizinha de ponto dela entrar no mercado de trabalho formal. Raquel tem 19 anos e nunca teve um registro em carteira. Eu já venho procurando já faz 2 anos. E como eu faço faculdade, então seria bem viável uma porta de emprego registrado. Só que no momento eu ainda não tive uma oportunidade. A saída que ela encontrou para pagar a faculdade de administração foi vender pães de manhã durante a semana e ainda fazer bico de vendedora à tarde e aos sábados, engrossando o grupo de pessoas que tem mais de uma ocupação. Segundo o IBGE, mais de 3,4 milhões de brasileiros faziam 2, 3 ou mais bicos para tentar pagar as contas no final de 2018. E os números deste ano não são animadores. No primeiro trimestre de 2019, o total de desempregados alcançou 13,4 milhões, um aumento de mais de 10% em relação ao último trimestre de 2018. Além disso, as taxas referentes a trabalhadores que estão sendo subutilizados e que desistiram de procurar um emprego bateram recordes. Esse drama Maria José sente bem. O termômetro é o volume de vendas e a sensibilidade de quem trabalha com o público há 20 anos. Só se vê gente desempregada passando aí procurando na agência de emprego. Cada dia que passa ficando pior. Diante desse cenário, Vilma vê como única alternativa preparar e vender bolos. Tarefa que rende os R$600, R$700 por mês, com que ela sustenta os 3 filhos. É um milagre mesmo. Eu sobrevivo, além disso, com a ajuda do meu irmão. Ele me ajuda a pagar o aluguel. Se não fosse ele, não sei o que seria. E como ter sonhos não custa nada, ela segue com o dela, que deveria ser de simples realização. Mas com a crise econômica que parece não ter fim, ainda está distante. Ter um trabalho, uma vida normal, né? Trabalho, casa, poder dar uma vida digna para os meus filhos e concluir o meu curso de enfermagem que eu comecei. Motivação para lutar todos os dias não falta, não é, dona Lúcia? Pensar nos filhos, né? Nas contas e tudo, aí tem que ter ânimo. E para conversar com a gente sobre a situação do desemprego, nós recebemos a economista Patrícia Pellatieri, coordenadora de pesquisas e tecnologia do DIEESE, e a psicóloga social Belinda Mandelbaum. Está correta essa pronúncia, Belinda? Do Instituto de Psicologia da USP. Obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Obrigada. E também, peraí, deixa eu só interromper, porque a gente também vai apresentar para vocês, porque temos no nosso estúdio também Andorinha e Sebastião Marinho, que vão cantar para a gente, num repente, nessa técnica de improvisação, não é isso? Já, um pouquinho do que é essa criatividade que o brasileiro usa para poder enfrentar a vida. Maravilha. Nós trouxemos aí os números no início aqui do jornal, 13,4 milhões de desempregados, só no
No último trimestre, primeiro trimestre, 1 milhão entrou nessa conta, não é, Patrícia? Qual que é essa situação e qual é o perfil dessas pessoas? Só para começar nossa conversa. Isso, exatamente. Frente ao trimestre anterior, que fechou em dezembro de 2018, são 1.200.000 mais desempregados no Brasil. Então, é desalentador se a gente pudesse classificar a situação do mercado de trabalho. Nós temos 13.400.000 desempregados, sendo que a taxa de desemprego dos jovens, que trata-se do futuro do país, entre 18 e 24 anos, ela é o dobro da taxa, então grande parte desse desemprego está nos jovens, como a reportagem mostrou. Mais do que isso, entre as mulheres, as jovens mulheres negras, que tem uma taxa muito superior, embora o nível de escolaridade tenha aumentado muito. Então, aquilo que se dizia que ficava desempregado porque não tinha escolaridade suficiente, não é a verdade. Grave ainda é que o desemprego que se apresenta hoje, ele é um desemprego de longa duração, o que leva as pessoas, num determinado momento, a desistirem de procurar emprego, ou porque não têm condições financeiras de sair procurar, ou porque precisam cuidar de pessoas em casa, ou crianças, ou idosos. Então, já somam 4.800.000 pessoas desalentadas. E, para fechar, somando-se a esse número, nós ainda temos a subocupação, que são as pessoas que trabalham menos de 40 horas por semana e gostariam ou teriam desejo de trabalhar mais. São quase 7 milhões. Deixa eu aproveitar esse gancho justamente, Belinda, porque como é que as pessoas que estão em casa, inclusive dentro talvez dessa estatística, dentro desses números, você que está aí acompanhando o JC1, como é que pode lidar com essa situação? Porque me parece que é um desafio também, do ponto de vista da saúde mental, do ponto de vista realmente de encontrar forças. A Adriana Cimino foi para as ruas de madrugada, encontrou pessoas que realmente conseguem encontrar forças para sair, mas às vezes principalmente essa estatística dos desalentados, né, mostram uma situação que é preocupante. É possível enfrentar esta situação? Como enfrentá-la? Bom, eu acho que a Patrícia começou a falar dela usando uma palavra que eu acho que é muito importante quando a gente entra em contato com o que esses números mostram da experiência de vida das pessoas, né? Quando você fala em desalento, né? Há diversos estudos no campo da psicologia social, da saúde mental, da própria psiquiatria, mostrando uma correlação importante entre desemprego e uma série de enfermidades, tanto, vamos dizer, do campo mais psíquico quanto do psicossomático e mesmo somatizações importantes, não é, que essa situação produz, né? O trabalho tem uma centralidade fundamental na nossa vida, na nossa identidade, na nossa constituição, na nossa autoestima, né? E claro, né, um papel fundamental, tal como uma das mulheres falou, né, na manutenção da família, né? As mulheres têm essa enorme preocupação, claro, os pais, né, com a questão da manutenção da sobrevivência, da possibilidade do desenvolvimento dos seus filhos, e tudo isso está comprometido. Então, dá para a gente pensar no impacto, né, psíquico, né, emocional, que isso significa. Quando você fala sobre as formas de enfrentamento, eu acho que é importante lembrar que nós estamos num momento, né, do ponto de vista do contexto econômico e também sociopolítico, em que o Estado, de alguma maneira, me parece, não sei se vocês concordam, se retrai de certas responsabilidades, né, com a sociedade. Há uma mudança de modelo nesse momento. É uma mudança de modelo isso, que a gente pode, de maneira mais ampla, abarcar sob o nome de, talvez, neoliberalismo, né, que significa uma forma de vida social na qual as pessoas estão, em grande parte, entregues a si mesmas, né? Uma série de mecanismos de proteção social, né, antes garantidas pelo Estado, se retraíram, né? Cabe ela se virar, cabe ela arrumar um outro rumo, cabe ela empreender. Exatamente.
né? E com isso, toda uma ideologia, acho que de alguma maneira, eu acho que a Patrícia já mostrou como essa ideologia é no mínimo suspeita, né? De que nós estudando mais e nós nos formamos mais e nós nos dedicando mais, nós vamos conquistar o nosso lugar. A gente perde de vista que esse desemprego é estrutural. Né? Ele faz parte do modo de funcionamento da economia. Né? Está atingindo justamente quem também tem acesso à educação, quem também tem... Aumenta a escolaridade e aumenta o desemprego. Né? Como é que a gente pode explicar isso? Não é? Então, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado com toda uma ideologia que coloca nas pessoas a responsabilidade, né, por dar conta dessa situação e dessa precariedade. Então, Linda, eu vou justamente por causa das pessoas é que eu vou interromper, porque a gente está com o Cadu Cortez lá na rua. Eu quero saber, afinal de contas, como é que as pessoas, como é que isso está na cabeça das pessoas que estão com essa responsabilidade sobre as costas aí de ter que sair à frente, sair adiante. Vamos lá, Cadu Cortez, onde é que você está? Pois não, Aldo, nós estamos aqui na rua 25 de março, né? Não poderia estar num lugar onde tem mais criatividade por conta dos brasileiros em torno justamente dessa questão. Eu já vi um pouco de tudo aqui, ó. Vamos circulando aqui, as pessoas estão vendendo aqui a moça está vendendo as plaquinhas aqui, quadros. Como é que é seu nome? Paula. Paula, você já trabalhou com carteira assinada? Já. Quanto tempo? 6 anos. Em que área que você trabalhava? Serviços gerais. Serviços gerais. Aí acabou a empresa, acabou demitindo todo mundo. O desemprego está muito grande. Aí a gente tem que se virar, entendeu? Eu não estou trabalhando registrado, mas eu estou me virando. Tá se virando. Tem a plaquinha aqui, ó. Para quem gosta de cachorrinho, isso aqui, ó. Eu amo meu cachorro. Que fofo. Boa sorte para você, Paula. Obrigada, Deus abençoe. Valeu. Vamos circular mais gente aqui, ó. Tem mais gente aqui. Ó, aqui, ó. O meu garoto tá aqui também vendendo as bonequinhas. Como é que você chama? Tudo bom, Vinícius. Vinícius, você já trabalhou também com carteira assinada? Já trabalhei como açougueiro já. Açougueiro, quanto tempo? Trabalhei 1 ano. 1 ano. Aí acabou, desemprego veio? A empresa ficou ruim lá. A gente teve um problema aqui no áudio dele, é uma pena, mas é desse tipo também de população que nós estamos falando, né? Nós estávamos agora há pouco, quem realmente teve acesso a uma educação formal, ao nível superior, né? E também a baixa renda, né? Se você me permite, é que está também acontecendo uma substituição. Então, se nós olharmos o que aconteceu no mercado de trabalho, esses mais escolarizados estão ocupando postos elementares e empurram para fora do mercado formal ou até informal mais estruturado as pessoas que têm menos escolaridades, têm-se em cor, têm-se em gênero, são negros, são mulheres, porque os empregos, inclusive, estão sendo substituídos. E aí há uma insatisfação geral, porque as pessoas investiram e acreditaram que estudando mais poderiam ter melhores salários, poderiam ascender na vida, uma vida melhor do que o dos seus pais e estão se deparando com essa situação. Ainda nós vamos trazer uma reportagem agora ainda sobre o mercado de trabalho de uma outra questão muito importante. As denúncias de assédio moral dentro de empresas crescem no país. Mas tem uma boa notícia, os canais para esses relatos também aumentaram, o que demonstra que as empresas brasileiras estão em busca de mais ética e transparência. Desde que chegou ao Brasil, esta empresa americana de tecnologia tem um canal aberto para receber denúncias dos funcionários. De uma suspeita de desrespeito às leis, até um incômodo pessoal por fofoca entre os colegas. Tudo pode ser informado por e-mail, telefone ou pessoalmente. Então, a importância é resolver o quanto antes, ter canais para atuar de forma preventiva. Coincidência ou não, em 8 anos, nenhum caso foi registrado aqui no Brasil. Uma companhia que valorizamos muito, né, como nosso propósito, a qualidade de vida das pessoas. Então, a qualidade de vida dos clientes, dos consumidores finais, e não é diferente para os nossos colaboradores. Mas na maioria das empresas brasileiras, a situação é diferente. Um levantamento feito em 2017 mostrou que 8 em cada 10 empresas registraram pelo menos um caso de assédio. O lado bom dessa história, também segundo a pesquisa, é que as empresas estão apurando essas denúncias de forma mais rápida. Nos últimos anos, o tempo médio de apuração de uma denúncia, ele caiu
de uma denúncia de assédio. Ele caiu de cerca de 45 dias para 30 dias. Para os especialistas que participam do Congresso Internacional de Compliance em São Paulo, o ideal é mesmo a prevenção e resolução dos casos antes que eles cheguem à justiça. E para isso, um canal aberto com os funcionários é essencial. Nós descobrimos que o meio preferido para se realizar a denúncia é pela web ou por e-mail, né, que representa 80% do total de denúncias, né, que são encaminhadas por essa forma. Só retomando aqui a nossa conversa, então, Belinda estava falando justamente, nós te perguntamos como fazer com que a competitividade, essa angústia que é gerada pela busca do emprego, não afete a saúde. Só para você complementar, você estava nesse assunto, Belinda. Olha, eu acho que é muito difícil pensar como uma condição dessa não afete a saúde, né? E eu acho que a gente não tem fórmulas mágicas, né? Eu queria ainda complementar, talvez eu acho que é muito importante que uma ampliação do debate, nesse sentido eu acho ótimo a gente estar aqui, quanto mais eu acho que a sociedade puder debater esse tema, inclusive pensar, por exemplo, as causas desse desemprego, né? Porque nós também vivemos sob uma certa ideologia né, dominante de que, então, cada um tem que batalhar, cada um tem que ser criativo, ser flexível, para ir para outros empregos, outros trabalhos, diferentes das suas qualificações, etc. Mas, por um lado, claro, isso tem limites, não é? E quanto que dá para ser criativo, né? E, por outro lado, joga sob o trabalhador, né, a responsabilidade pelo seu fracasso, não é? Quer dizer, então você não foi criativo o suficiente ou não foi flexível o suficiente, não é? Eu acho que esse é um aspecto. O outro que eu gostaria de dizer é que as pessoas acabam ficando numa situação bastante precária, sem proteção, não é? Tudo isso gera, né, instabilidade, ansiedade, adoecimento, e eu acho que ficam muito disponíveis, né, para discursos salvadores, né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, justamente o perigo desses discursos, promessas milagrosas que não existem, não é, Belinda? Exatamente. E aqui no JC1 a gente faz isso, né? Desse lado do estúdio a gente fala, às vezes os temas deixam a gente um pouco preocupados, e no outro lado do estúdio a gente tem a manifestação artística, não é isso? E aqui hoje nós temos o Andorinha e o Sebastião Marinho, que são repentistas, vieram nos acompanhar aqui. Eu vou chamar um intervalo e nós vamos sair para o intervalo com a música que eles vão trazer para a gente. O tema que eu vou... Posso dar um tema para vocês? Pra vocês irem pensando? Pode ser? Por favor. Então, vou dar um tema aqui para vocês, hein? Vamos pensar aqui. O bico. Aquela coisa que a turma faz para tentar sobreviver. O bico, nessa situação difícil que os professores aqui estão ajudando a gente a entender. Pode ser? Pode ser. Então tá bom. A gente volta já, não sai daqui, vamos ficar com eles. Tem meu bico, né? Desemprego arrebenta com a nação. Sem ter carteira assinada, trabalhadores estão todo aí fazendo bico devido à situação. Tem gente de profissão e sofrendo de noite a dia, porque está desempregado, sofrendo sem alegria. Faz bico pela cidade, vende água todo dia. Assim... Agora a gente está fazendo uma experiência aqui. Nós levamos um educador financeiro para conversar com uma família, uma pessoa que está com as contas complicadas aí. A gente vai agora chamar, então, o Sérgio Colassino, que vai contar essa história para a gente. Sérgio, deu certo essa experiência?
Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Deu certo sim. Olha, aqui à minha esquerda está a Renata que é empresária e, como milhares de brasileiros, passa por dificuldades financeiras. Já ao meu lado direito está o Ricardo Natália. O Ricardo é educador financeiro e o Ricardo passou a manhã toda aqui junto com a Renata para orientá-la e também tentar ajudá-la a sair dessa situação. A nossa equipe, claro, acompanhou tudo e a gente vai ver na reportagem. Cálculos e mais cálculos para as contas do mês fecharem. Os problemas financeiros da Renata começaram quando o telhado da loja dela caiu. O prejuízo fez com que a empresária perdesse o trabalho e toda a renda. Quando você fecha o comércio, você não tem uma fonte de dinheiro e aí a gente começa a tentar cortar custos. Então, tentar desconto na escola do filho, tentar desconto onde faz atividade física. Desde então, a conta não sai do vermelho. O objetivo dela é abrir um novo negócio, se sustentar. Mas além das contas do mês, sempre aparece algo novo para pagar. Assim, a dívida vai aumentando e os sonhos ficando cada vez mais longe. Eu sei que tem esse caminho, mas eu não sei chegar. Para orientar como sair desse buraco, nós convidamos o educador financeiro Ricardo Natália. Tentar gerar receita, vendendo alguma coisa, pedindo ajuda para alguém. Você tem que analisar dentro das suas aptidões como que você vai conseguir gerar mais receita. É com esse negócio ou buscando alguma outra alternativa de renda extra? Em uma rápida conversa, o primeiro problema identificado. Faltou uma reserva para encarar uma dificuldade desse tamanho. Ela acabou entrando no cheque especial e dívidas, e etc. Essa bola de neve negativa. A solução para a Renata passa por 3 pontos. Enxugar gastos ao máximo, encontrar novas fontes de renda e renegociar as dívidas. É preciso pegar essas dívidas que ela tem, colocar numa lista e aí escolher qual que você vai pagar primeiro. Tá? Isso daí funciona muito bem. Então você tem que priorizar aquelas que você teria algum problema se não pagasse. Então, por exemplo, a conta de água, a determinado momento vão cortar a sua água, seria um problema muito grande. Então você prioriza essa. Bom, Aldo, ninguém melhor do que a Renata para dizer para a gente se a experiência deu certo. Renata, boa tarde. Está mais aliviada? Está mais tranquila? O que você, a partir de hoje, acha que já consegue fazer para tentar melhorar essa situação? Boa tarde. Eu acho que as dicas dele foram importantes para eu conseguir entender que eu tenho que gerar mais receita nesse momento para seguir adiante e reestruturar o meu negócio e também o que eu tenho que pagar, como agir. Foi muito interessante as dicas dele. A partir de hoje, então, eu já tenho um caminho a se seguir. A partir de hoje já tem um caminho, eu tenho certeza que vai dar certo. Tá certo. Bom, agora eu vou começar com o Ricardo, que vai explicar para a gente. Ricardo, essas dicas que você deu para a Renata, elas são específicas para a Renata ou qualquer pessoa? Tem muita gente na mesma situação. São dicas que todos podem seguir? Boa tarde. Boa tarde. Sem dúvida, essas dicas servem para todas as pessoas. Eu acho que a pessoa, quando ela está numa situação de problema ou endividada, ela tem que focar bastante, se dedicar, mas tem que ter também a consciência e a confiança, a motivação de que vai sair dessa situação. É possível, requer bastante esforço. Aqueles 3 pilares são muito interessantes. Precisa gerar receita, precisa poupar muito, fazer a lição de casa junto com a família, junto com os amigos e também tem que buscar renegociar as dívidas. Fazendo isso pode demorar um pouquinho mais, pode ser mais rápido, mas vai dar certo. Tá certo. Muito obrigado por participar da nossa experiência. Então, Aldo, Andresa, é um caminho difícil, é um caminho complicado, mas que no final vale a pena. Então, um pouquinho de esforço, bastante dedicação que vai sair dessa situação. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Sérgio, pela intervenção aí. Agora, a gente falou aqui, inclusive tem a ver com o que nós falávamos antes, né? Quer dizer, um pouquinho de esforço, dedicação, mas essa é só uma parte da história, né? E talvez a parte que seja mais vulnerável em tudo isso que nós estamos falando, né? Existe uma questão da macroeconomia, existe uma questão do modelo, e é bom lembrar que a gente passou pela reforma trabalhista recentemente, onde se prometeu ali uma série de criação de empregos ali, né? O que está acontecendo? Quer dizer, a gente teve... não deu tempo desses empregos chegarem ainda? Onde é que a gente precisa avançar, na opinião de vocês?
Então, a reforma, não é, as estatísticas já apontam aí o que aconteceu com as promessas de geração de empregos e retomada da economia, porque era isso que estava embutido na reforma. Vamos flexibilizar, vamos dar as condições que os empregos surgirão e a economia retomará, porque não tem milagre. Não existe milagre. Se não tiver crescimento econômico, você não gera empregos. O que nós vemos o caminho exatamente o contrário. Houve uma retração econômica bastante severa, você tirou o dinheiro da economia, porque o dinheiro do trabalhador ele vai direto para a economia e volta com um multiplicador para dentro do Estado. Você tirou esse dinheiro de dentro da economia, você substituiu postos de trabalho que eram protegidos e que não tinha problema para o empresário. Não é esse o cálculo que ele faz. O cálculo que ele faz é sobre a demanda que ele vai ter para o produto dele, porque todo o resto está embutido no preço do produto. E nós, consumidores, pagamos por isso. Então, a gente vê justamente o movimento contrário daquilo que era prometido na reforma. A flexibilização, na verdade, ela prejudica ainda mais a retomada do crescimento econômico, além de afetar a vida das pessoas, porque atrás desses números são pessoas. E foi muito interessante ver a reportagem anterior sobre estratégias, mas aí é um segmento ainda privilegiado, porque nós estamos falando de um país onde a grande maioria ganha um salário mínimo de R$ 998 para passar o mês e sustentar a família, né? Então, dizer, bom, os 3 pilares, nós precisamos gerar mais renda. Para isso, você precisa ter como gerar. Você precisa poupar. Sim, mas quem ganha? A média salarial é R$ 1.400. Sobra o quê para poupar? Né? Então, as regras são boas, mas não servem para a maioria da população. Para sobreviver, né? Para chegar até o fim do mês da nossa sobrevivência. Isso. Nós vamos voltar daqui a pouquinho com uma palavrinha final de vocês. Vamos voltar também com mais Repente. Até já. Nós conversamos aqui hoje sobre a situação do desemprego. Nós ouvimos aqui a Patrícia Dudiese, que é economista, nos ajudou a entender todos esses números. A Belinda, que é psicóloga, que precisa ter cabeça no lugar nessas horas, né, Belinda? Só palavrinha final, então, para quem está nessa situação. Cabeça no lugar na medida das possibilidades, né? Eu acho que fica uma palavra, acho que no sentido da importância do debate público, da ampliação da consciência, dos determinantes da situação que estamos vivendo, não é? E talvez também uma reflexão sobre as promessas que são feitas, não é? Algumas propostas aparentemente salvadoras, né? Que, por um lado, parecem vir do campo de toda uma indústria que também vai se desenvolver, né? A partir de procurar oferecer receitas ou propostas de requalificação, com todo respeito também à consultoria financeira, que pode servir para certos estratos sociais, mas, como a Patrícia bem disse, não para toda a população. E, por outro lado, também até a questão da promessa da salvação no campo religioso, né? Benzer a carteira de trabalho, ou alguém que vem como um salvador. Então, eu acho que a gente precisa estar alerta, repensar e acho que o debate é fundamental. Valeu. A gente agradece muito a participação de vocês aqui. O JC1 tenta fazer isso todos os dias, trazer para você um tema, discutir, debater, né? Fundamental é a gente, independentemente da sua situação, a gente juntar esforços para sair disto e debater, construir o diálogo. O país não vai sair da situação onde está se a gente não voltar a conversar, se a gente não voltar a discutir os temas que são relevantes dentro de casa, nos locais de trabalho, em todos os nossos ambientes, independentemente de que lado você esteja desse nosso país. A gente vai agora para o Repente. Vamos embora, porque é isso que a gente tem que fazer aqui. Valorizar a cultura, aprender com ela, deixar que ela nos ajude a fazer, né, o mundo melhor. Pedir um tema para eles, esperança. Vamos terminar para cima. JC1, obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente se vê.
ter sabores. Vamos trazer esperança diante os trabalhadores, porque é a única coisa que mitiga nossas dores. Melhoras para os professores também.